É, de fato, esse até agora é o pior quadrinho do Homem-Aranha Ultimate. Fala, Cris, beleza? Tô falando aqui, é Spider. Meu amigo, finalmente chegamos no penúltimo capítulo de Homem-Aranha Ultimate. Literalmente, estamos na reta final. Agora só falta o capítulo 24, que vai sair agora em fevereiro, mas agora vamos falar o que aconteceu no capítulo 23. As revelações que acabou sendo mostradas, finalmente o Wilson Fisk sendo exposto ao mundo, mostrando que, de fato, a Gwen Stacy era realmente o vilão dessa história toda. Enfim, isso e muito mais você vai ver no vídeo de hoje. E também a grande decepção que acabou sendo esse quadrinho. Você já vai entender o porquê. Enfim, então cheio de enrolação? Vai vendo. Bom, o capítulo 23 acaba se iniciando não como acabou acontecendo no momento anterior, como foi literalmente um salto temporal até dezembro, de outubro até dezembro. Nesse quadril, no caso, o evento acaba acontecendo literalmente depois de 1 hora do quadril anterior. Então é nos revelado o que nos mostra o Peter e a MJ basicamente muito furiosos por saber que o seu filho acabou sumindo, basicamente. Então eles vão tirar a satisfação com o Otto Octavius, e o Otto Octavius, sendo um cara meio malandro, que às vezes nem quer nem assumir a culpa, acaba revelando algumas coisas, falando que ele acabou conversando com o Richard, falando que ele acabou criando um dispositivo que provavelmente tiraria eles, o alvo da família Parker, o dele mesmo e do Harry, das mãos do criador, e que ele acabou fazendo isso para colocar dentro do PC, do computador, do sistema do Rei do Crime, e que talvez também, pelo que parece, ele tá com a Felicia Hardy fazendo toda essa missão. E evidentemente o próprio Peter Parker e a MJ ficam furiosos pela atitude do cara, nem acredita até pela parte da história, e eles até mesmo querem brigar com o Octavio, só que eles não querem conversar agora desse momento e acabam adiando essa notícia, essa conversa para depois, para saber o que realmente está acontecendo, e de fato eles vão lá tentar ir atrás de uma missão de resgate para realmente pegar o seu filho Richard. Enquanto o Octavius acaba ficando lá, porque o Octavius realmente não pode ir nessa missão de resgate como Homem-Aranha, porque ele tem que ficar com o tio Ben e o JJ Jameson para justamente ficarem, para eles finalmente conseguirem revelar os podres do Rei do Crime para o mundo. E aí é nos cortado para o Richard e a Felicia Hardy, onde eles literalmente estão tendo seu primeiro encontro, onde eles basicamente estão já lá dentro da sede, por assim dizer, do Rei do Crime, querendo realmente colocar o dispositivo no sistema do computador do próprio Rei do Crime. Eles estão querendo ir lá, eles até mesmo conversam entre eles dois. Uma coisa até mesmo muito interessante nesse quadrinho é o fato de como agora o Richard ele acabou amadurecendo, sendo um personagem bem mais parecido com seu pai em questão da piada. Ele tem até um certo momento que ele faz umas piadas meio sem graça, meio cafona assim, antigo. Isso foi um detalhe que eu realmente achei muito legal. E aí nos cortado novamente pro QG do JJ Jameson com o tio Ben, onde eles basicamente estão realmente querendo revelar definitivamente todas as coisas relacionadas sobre o criador, sobre o Rei do Crime, todas essas coisas realmente expor isso ao mundo. E, meu amigo, esse é o grande ponto que está causando muita polêmica nessa história. Porque, basicamente, tem muita gente que está olhando essa cena em si e está achando muito suspeito. Porque é o seguinte, beleza, se você está lendo além do Homem-Aranha Ultimate, eu sei que eu estou trazendo aqui no canal só o universo do Homem-Aranha Ultimate, só essa run. Mas se você for acompanhar o que realmente estava acontecendo, até mesmo na própria história do Homem-Aranha, estava sendo revelado que era o plano do próprio Homem de Ferro Jovem, por assim dizer, que ele basicamente também queria esse mesmo plano, revelar o plano do criador. Falar que basicamente que o criador tá, por assim dizer, oprimindo as pessoas, que a realidade foi reescrita, que o Wilson Fisk tá aliado a ele, um monte de coisa, tanto que até mesmo, pelo que parece, foi exposto isso realmente. Só que aí eles estão querendo reexpor isso de novo, pelo que dá a entender, e pelo que parece essa é a grande polêmica que tá dando nessa cena, porque desde o início foi nos estabelecido que o JJ Jameson e o tio Ben tinham uma grande rixa com o Rei do Crime e eles iam expor o Rei do Crime. Só que pelo que parece, o próprio Homem de Ferro Jr., por assim dizer, também queria fazer a mesma coisa. E isso está causando, por assim dizer, uma rixa, um desentendimento na run do universo Ultimate. Parece que a história não está sendo muito bem entrelaçada. Tá rolando alguns furos de roteiro sobre isso. Esse é um dos grandes motivos porque as pessoas estão considerando essa história a mais fraca de todas. Até agora, no momento, está sendo bem legal, tá escrito, tá sendo legal ver os personagens, mas é a forma como ele está sendo colocado no momento da história, como está sendo esquisito. A continuidade está sendo esquisita e é triste de se pensar que isso é literalmente o penúltimo quadrinho. Não se sabe o que vai acontecer agora no último quadrinho 24. Mas enfim,
Continuando a história, é agora nos mostrado, por assim dizer, o que realmente seria o confronto final. Pelas revelações que nós acabamos tendo nos quadrinhos anteriores, onde basicamente o Senhor Negativo quer ter a sua vingança com o Rei do Crime, pegando Wesley, fazendo ele destruir o local dos mistérios, ter feito toda aquela chacina, por assim dizer, por Nova York, que infelizmente não foi nos mostrado. É nos revelado agora que ele basicamente agora sim quer agora ter o seu acerto de contas com o Rei do Crime, e ele realmente vai lá para tirar seu acerto de contas e também acaba revelando um monte de coisa, falando realmente sobre o seu plano, que ele realmente acaba até revelando para o Wilson Fisk que ele nem mesmo sabia, até mesmo depois da morte dele, que o Wesley era um traidor, que ele não estava ao lado do Rei do Crime, que ele realmente estava ao lado da equipe Mistério, do grupo Mistério, e que ele acabou utilizando ele para Wesley para basicamente conseguir matar essa Ordem Mistério, incluindo a sua irmã, tendo consciência disso, acabou revelando isso basicamente, e que ele tá agora querendo tirar esse acerto de contas por conta da humilhação que ele acabou sentindo por justamente ser derrotado pelo próprio Rei do Crime e também ter se rendido e fazer parte da equipe dele. E não somente isso, mas como também nesse momento é nos cortado por uma cena seguinte muito mais assustadora e muito mais reveladora, onde basicamente nos mostra o que realmente foi a reação do Harry Osborn, o Duende Verde, ao ver sua esposa deformada, sendo literalmente um mistério mostrengo, já que basicamente, pelo que parece, ela de fato acabou absorvendo todos, por assim dizer, os totens mistérios para dentro de si mesmo e acabou virando aquela aberração. E aí os dois acabam basicamente se unindo para derrotar o bando de mercenários, robôs mercenários que o Rei do Crime acabou criando para realmente conseguir avançar ainda mais. E aí retorna novamente para essa conversa do próprio Rei do Crime com o Senhor Negativo, e basicamente, pelo que parece, eles realmente vão ter uma briga, eles vão realmente ter uma luta realmente séria. Mas aí acaba que nesse momento chega realmente o Homem-Aranha para realmente lutar. E aí acontece até uma coisa meio que decepcionante que estava acontecendo aí, porque basicamente foi construído esse arco, esse mini arco de basicamente o Senhor Negativo querendo basicamente ter uma briga de gangue pesada com o próprio Rei do Crime, entrar numa briga feia com ele. Mas acaba que basicamente, pelo que parece, eles entram numa trégua de gangue, o Wilson Fisk fala que vai derrotar o Homem-Aranha, e quando o Senhor Negativo fala, beleza, você derrotou o Homem-Aranha, que eu vou lá pegar as crianças, no caso a Felícia e o próprio Richard. Eu sei, é esquisito. Cada vez que a gente vai nesse quadrinho, a gente vai percebendo que tem umas incongruências aí. Mas ok, beleza, vamos seguir na história. E aí, pronto, é nos iniciado a revanche do Peter Parker contra o Rei do Crime. Nas edições anteriores, ele tinha lutado contra o Rei do Crime, só que ele acabou ficando vivo e estava tendo o auxílio do próprio Duende Verde. Então os dois estavam realmente se ajudando para conseguir enfrentarem o próprio Rei do Crime, e os dois acabaram realmente se lascando nessa batalha. Só que agora nessa, o Peter Parker acaba saindo vitorioso. Ele consegue lutar contra ele consegue realmente ir muito mais à frente. Rei do Crime começa a falar um monte de coisa sobre que ele quer realmente ser o próprio rei do submundo, que ele não entende o que ele está fazendo, que basicamente por ele estar lutando contra o Rei do Crime, ele está literalmente lutando contra a própria natureza desse próprio mundo que acabou sendo criado. Enfim, acaba que eles ficam nessa luta intensa entre os dois, ao mesmo tempo que acontece uma coisa até mesmo esquisita que muitas pessoas relatou, que é o Martin Lee, por assim dizer, controlando a mente do Peter Parker, fazendo que ele basicamente não fique lutando. E aí, ok. E aí depois é nos cortado basicamente para o próprio Richard Parker junto com a Felicia Hardy, onde eles conseguiram realmente se infiltrar dentro do cofre para conseguir colocar o chip do Otto. Só que aí acaba que ativa lá no local as máquinas que estavam protegendo o cofre e que, por incrível que pareça, eram feitos pelo mesmo material construído do traje do próprio Richard Parker. Então eles têm um grande problema realmente para enfrentar ele. E aí é basicamente nos cortado para realmente o Mistério junto com o Duende Verde, onde eles acabam avançando ainda mais lá naquele local e acabam encontrando o Capitão Britânico. E o Capitão Britânico, ele basicamente é nos revelado aqui que ele faz parte do membro, por assim dizer, do Criador. Ele está aliado ao Criador e ele até mesmo fala que o próprio Fisk, o Wilson, ele é basicamente um dos braços direitos, por assim dizer, do próprio Criador. Mas, naquele momento, o Wilson Fisk acabou sendo totalmente exposto e todas as pessoas agora, nesse momento, estavam cientes quem é o Rei do Crime, de todo aquele contexto, pelo que parece, do próprio universo do Criador que acabou sendo criado nesse universo Ultimate. Então, por agora, eles estão precisando, por assim dizer, o Capitão Britânico está tentando reunir uma outra pessoa para substituir esse local de arauto do Criador. E aí, por incrível que pareça, o Duende Verde fica muito assustado porque quem se candidata para entrar ao lado do Criador é o próprio Mistério, a sua esposa. Então é nesse momento que o próprio Duende Verde começa a reparar o quanto a sua esposa tá realmente maluca.
Porque basicamente nas edições anteriores, o objetivo dela era realmente destruir o Wilson Fisk e ir contra o criador. Só que agora ela tá se aliando a ele e basicamente, literalmente fazer parte desse grupo. E aí acaba que basicamente ele não acredita nisso e tem mais uma consciência e a mente dele acaba abrindo mais sobre a sua esposa. Era finalizado agora esse quadrinho com basicamente sendo nos mostrado o Peter Parker ainda esbagaçado de porrada pelo próprio Wilson Fisk, onde acabou literalmente metendo uma surra de porrada nele. E aí acaba que o Wilson Fisk faz até mesmo que um discurso mostrando que as pessoas, eles realmente querem rebelião. As pessoas querem mudanças, coisas assim tipo, mas basta eles realmente conseguirem ver um pinguinho de dor que eles acabam desistindo. E aí basicamente o Wilson Fisk quer continuar, ele quer perseverar, ele vai continuar e não vai aceitar que as pessoas vão contra o conceito dele. Mas aí o Peter Parker, mesmo todo esbagaçado, todo literalmente amassado de porrada pelo Wilson Fisk, ele acaba se levantando, ele fala que ele é contra essa ideia e que ele é a exceção. E aí sim, finaliza o último quadrinho, o penúltimo caso, Ultimate Homem-Aranha, capítulo 23. Meu amigo, cara, eu sei que eu tô trazendo agora as histórias recentes do Homem-Aranha Ultimate aqui no canal, e sempre no final, na maioria das vezes, eu tava trazendo as histórias literalmente uma semana após o lançamento. Tanto para conseguir dar espaço para lançar vídeo aqui no canal e um monte de coisa, né? Enfim, só que basicamente eu fiquei um tempo sem gravar vídeo sobre o Homem-Aranha Ultimate. Ao mesmo tempo que eu tô contando essa história pra vocês, eu tava relendo elas. E cara, eu lembro que na época que saiu esse quadrinho, o quanto de pessoas não gostaram desse quadrinho. O tanto de reviews que eu acabei vendo, tweets no Reddit que eu acabei vendo, até, eu acho até no X deve ter também lançado alguma coisa, de tantas pessoas que não quer dizer que estavam detonando, mas que não estavam gostando desse quadrinho. Isso me assustou muito na época. E hoje em dia eu consigo entender o contexto. De fato, o quadrinho em si, os personagens estão bons. O personagem em si eu não tenho o que reclamar. Tá sendo interessante ver os personagens. O Peter Parker mesmo, ele tá brilhando bastante. A Mary Jane continua a mesma coisa. O Harry, a Gwen, enfim, tá sendo uma coisa legal de se ver. Só que o jeito que a história tá sendo colocada e ao mesmo tempo adaptada para esse universo Ultimate, agora tá sendo nos revelado que tá sendo uma coisa meio esquisita. Pelo que parece, agora nesses quadrinhos finais, houve uma falta de conversa, pelo que parece, entre a empresa da Marvel Comics sobre esse universo Ultimate. Não sei se é por conta que eles estão reparando que realmente o universo Ultimate, especialmente o Homem-Aranha, tá fazendo mais sucesso do que o Homem-Aranha próprio do universo canônico, e aí acaba que eles estão botando um pouco a mão nesse processo, pouco a mão nesse universo, e aí tá rolando essas incongruências. Mas enfim, é uma coisa que me deixa um pouco preocupado. Não quero dizer que a história é ruim, eu gostei da história. O que atrapalha é realmente essa falta de incongruências. Eu vou falar real aqui pra vocês. Se eu não estivesse sabendo sobre realmente o que tá acontecendo com o Homem-Aranha Ultimate, no caso, sobre o universo que ele tá implementado, os outros personagens em volta dele, esses detalhes passariam despercebidos pra mim. Só que aí, agora, como eu acabei lendo alguns arquivos, algumas opiniões pra trazer esse vídeo aqui, eu acabei reparando que realmente tá rolando algumas incongruências e isso me deixa muito preocupado pro final dessa saga. Jonathan Hickman é um cara muito bom, conhecido também por fazer finais muito incríveis. Só que agora, com essa incongruência que rolou agora nesse capítulo final, me dá um pouco de medo. Como vai ser o final desse universo? Eu não posso negar aqui que o Homem-Aranha Ultimate vai ser minha história favorita completa. Eu vou fazer questão realmente de comprar todos os quadrinhos do Homem-Aranha Ultimate quando lançarem aqui no Brasil a versão traduzida. Só que eu não nego que o meu preocupado com como vou encerrar essa saga maravilhosa. Enfim, não quero dizer que a história é ruim, eu gostei da história, só que até agora é a mais fraca que tem. Mas eu quero saber de vocês, né? Vocês que possivelmente sabem até mais do que eu, que tá rolando no universo Ultimate. Me falem o que vocês acham. Comentem aí embaixo se vocês querem o que vocês acharam dessa história. E é isso. Muito obrigado por ter chegado aqui. Se inscreva, porque agora, cara, é a reta final. Fevereiro agora é lançado o quadrinho no Homem-Aranha Ultimate, agora que vai ser lançado. Eu queria muito contar com a sua inscrição para você realmente receber esse quadrinho que tá sendo bom, que tá sendo incrível, mesmo com esse último quadrinho que foi meu polêmico. Enfim, deixe suas opiniões aí sobre esse quadrinho e eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown.